mas aquilo que se alcança, aquilo que se vive, gera contentamento, gera vida. Um Deus que, na sua palavra, diante daquilo que nós esperamos, diante da expectativa que nós temos, Ele nos ensina em sua palavra a lançar sobre Ele. Já imaginou sobre essa situação? Lançar sobre alguém? Lançar é como tirar de sobre si e jogar. Se for um peso, então é tirar o peso que esmaga, que exaure, que cansa. É remover esse peso de sobre você e lançá-lo, jogá-lo. Não é tanto deixar cair, não é deixar cair, mas é as últimas forças concentrá-las e lançar de você, sabe, livrar-se daquele peso. A palavra diz: lança sobre ele. É Deus que nos, através da sua palavra, nos revela essa verdade. Lança sobre o Senhor, lança sobre ele toda, não fica com nada, mas lança toda a ansiedade vossa, a ansiedade que é vossa, porque a nossa ansiedade não deixa Deus ansioso. Abacuque, ele tem uma expectativa. Abacuque, ele tem uma ansiedade. Quando no capítulo 2 ele diz, ele declara: eu ficarei sobre o muro, eu me postarei, eu me colocarei sobre o muro como atalaia. Eu me postarei sobre o muro em uma terra arrasada. Eu me colocarei sobre o muro em uma terra sitiada. Eu me colocarei sobre o muro em uma terra onde os gados foram arrebatados, as ovelhas foram levadas, os campos foram arrasados. Eu me colocarei sobre o muro em um território devastado. Eu me colocarei sobre o muro quando não há expectativa do lado de fora. Eu me colocarei sobre o muro quando tudo que a vista me traz aos olhos é terra arrasada, é terra destruída. Eu me colocarei sobre o muro em um tempo de insegurança, quando não há paz. Eu me colocarei sobre o muro como vigia. E quando Abacuque diz que se coloca sobre o muro dessa forma, ele não está dizendo para vigiar se o inimigo vai atacar. Eu vou me colocar sobre o muro para avisar a cidade previamente que o inimigo está vindo na linha do horizonte, para que ela se prepare para o momento da batalha, para o momento da guerra. Não é essa a perspectiva de Abacuque. Eu vou me colocar sobre o muro. A expectativa de Abacuque não é o que o inimigo vai fazer. O inimigo já vem fazendo. O inimigo já tem arrasado, já tem atacado, já tem destruído. A terra encontra-se devastada. Mas Abacuque diz: eu me colocarei sobre o muro, não como vigia que aguarda o anoitecer, não como vigia que se coloca e avisa o passar das horas e toca o sonido de uma trombeta que informa a cidade que o tempo tem se cumprido, o tempo tem passado. Eu me coloco sobre o muro, não como vigia que sabe que a madrugada virá, que a madrugada chegará, que com a madrugada vem o cansaço, vem o exaurir das forças, e é um tempo de espera, de expectativa, e aguarda com ansiedade o alvorecer, o surgimento de um novo dia, depois de uma noite inteira de vigilância, depois de uma noite inteira de expectativa e de espera. Não é como alguém que se coloca para ver o tempo, o passar do tempo, para vivenciar o passar do tempo. Alguém que se coloca sobre o muro para ver a vida passar por si mesmo, sem que necessariamente tenha ele passado pela vida. É alguém que se coloca sobre o muro como atalaia, mas não o atalaia que vê as coisas passarem por ele, sem que ele mesmo as vivencie. Apenas como marcador
da passagem do tempo. Abacuque diz: eu me colocarei sobre o muro. Mas a expectativa de Abacuque não é o que o tempo vai fazer. Alguém diz: dá tempo ao tempo que tudo se resolve. Abacuque que se coloca sobre o muro, ele não está ali para dar tempo ao tempo. Este Abacuque que se coloca sobre o muro não é para ver aquilo que ele não pode controlar irá fazer, o que o inimigo vai fazer. Ele não pode controlar o inimigo, e a ação do inimigo ele não pode condicionar a sua vontade. Não, o inimigo inclusive está agindo de forma contrária à sua vontade, não para o seu benefício, mas o inimigo está trazendo dano para ele e para toda aquela cidade. Mas ele diz: eu me colocarei sobre o muro, sobre a torre, sobre o lugar de defesa, sobre o lugar inabalável, sobre o lugar que suporta as grandes pressões. O muro é a parte da cidade que suporta as grandes pressões no entrevero das batalhas. O muro é o lugar que estabelece limite para o ataque. O muro é o lugar aonde está a melhor parte de defesa, a parte mais segura, a parte mais alta, mais bem estabelecida, o lugar estratégico, a visão estratégica. Mas esse Abacuque que diz: eu me colocarei sobre o muro. A expectativa dele não é para ver o que acontece na terra, não é para ver o que acontece diante dos olhos, diante da vista. A vista, por vezes, ela é desanimadora, e a visão que Abacuque teria sobre o muro era uma visão desanimadora. Não é como ficar sobre o muro e contemplar um vinhedo plantado, sabe? Uvas que estão chegando no tempo da colheita, uvas que, banhadas pelo orvalho da noite, têm as suas folhas, o seu vigor renovado, as suas forças restauradas, e aguarda o nascer do sol para beber do seu calor, para beber do seu aquecer. Esse aquecer que vai penetrar a pele da fruta, que vai trabalhar o seu tanino, que vai trazer doçura, que vai remover aquilo que é amargo, amargor, que está no centro, no coração do fruto, e vai produzir açúcares e vai gerar doçura, o sabor do mel, o doce da vida, sabe? Não é algo que uma visão como esta que estará diante do olhar daquele que se coloca sobre o muro, daquele que tem uma expectativa ao se colocar sobre o muro. Ninguém que sabe que a destruição do lado de lá tem prazer em se colocar sobre o muro, pensando no que vai ver. Não, já sabe, está tudo destruído, já sabe, está tudo devastado. Não é esta expectativa, não é esta visão que procura Abacuque, não é esta expectativa que está no anelo do coração de Abacuque nesta hora. Quando Abacuque diz: eu me colocarei sobre o muro, ele sabe que o produto da oliveira não está sendo dado. Ele sabe que a azeitona não está para ser colhida. Quando ele se coloca sobre o muro, ele sabe que a grande devastação na terra, os campos não são verdejantes. Quando Abacuque se coloca sobre o muro, ele sabe, não há o canto daquele que semeia, muito menos a alegria daquele que colhe. Quando Abacuque se coloca sobre o muro, a expectativa do seu coração não é aquela que lhe corresponde à vista. A expectativa que está na alma de Abacuque vai além do visível. O que Abacuque quer ver não é o visível. O que Abacuque quer contemplar é o invisível. E para ver o invisível, para contemplar o invisível, é necessário usar lentes espirituais. Para ver o invisível, para ir além do visível, é preciso utilizar lentes chamadas de fé. A fé, diz a palavra em Hebreus, no capítulo 11, o capítulo da fé, a galeria
da fé, daqueles que viveram a fé, daqueles que tiveram fé, daqueles que foram para muito além da vista. A fé principia o escritor sagrado. A fé é o firme fundamento. A fé é o fundamento inabalável. A fé é o fundamento inalterável. A fé é o fundamento que não muda porque as coisas mudam. A fé é independente das estações. No outono ela não muda, no inverno ela não esfria, no calor do verão, a fé, ela não sofre alteração, a emoção não lhe contamina, a fé permanece sendo quem ela é, em todo tempo, em meio a todas as circunstâncias. Quando tudo vai bem, a fé continua sendo fé. Quando tudo vai mal, quando as circunstâncias mudam, no mundo tereis aflições, e quando chegam as aflições da vida, quando chegam as aflições trazidas pelos mares bravios, pelas ondas que se levantam, quando chegam o tempo de aflição, quando tudo é sacudido, quando tudo se abala, quando o vento sopra de forma contrária, quando tudo foge ao controle, foge ao escape, foge ao que foi planejado, foge ao que foi contratado, ao que foi estabelecido. Quando chegam os tempos em que as certezas desaparecem, a fé é o fundamento firme, a fé é o fundamento inabalável. A fé, ela fala como falou Jó: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho confiado, eu sei aonde depositei a minha expectativa, eu sei aonde depositei a minha esperança. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que se aguardam. A fé, ela olha para todas as circunstâncias e ela diz: há um tempo para chorar, mas vai chegar o tempo da alegria. Eu sei, o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Há um tempo de espalhar, mas há um tempo de reunir. Há um tempo de lágrimas, mas há um tempo de sorrisos. Há um tempo de angústia, mas há um tempo de contentamento, de alegria. Há um tempo de semeadura, mas há um tempo de colheita. Há um tempo de choro, há um tempo de lágrimas, mas esse tempo vai passar. A fé, ela tem aquilo que ela espera, e ela espera o melhor. Ela espera em quem ela tem esperado. Ela se firma não nas coisas que a vista pode trazer, não nas coisas que o momento pode oferecer, mas ela vai além do visível. A fé, ela é do invisível, e ela espera no invisível. Do invisível para o invisível é a fé. Ela espera, ela tem uma expectativa, ela é o fundamento inabalável dessas coisas, daquilo que os olhos, daquele que se coloca sobre o muro como atalaia, estes olhos não alcançam, estes olhos não podem ver. Quem olha algo que foi demolido não imagina aquilo reerguido, não no momento em que a demolição acontece. Quem olha o incêndio que devora os bosques, o incêndio que devora as florestas, não consegue imaginar, não consegue perceber, enquanto o incêndio acontece, a mudança daquela circunstância, a mudança daquele ambiente, o reverdecer da erva do campo, o florescer das flores, o florescer das árvores, o germinar das sementes, a mudança naquele ambiente, a mudança naquele território. Essa é a perspectiva da fé.
ela vai além do presente, ela vai além do agora, ela contempla um tempo dentro do tempo, um tempo maior que o tempo, um tempo que é do tempo, um tempo que é acima do tempo, um tempo que é maior que o tempo, um tempo que não é limitado pelo tempo, é um tempo maior, é um tempo que não é cronológico, é o tempo sobrenatural, é o tempo divino, é o tempo de Deus, é o tempo do eterno. Ela olha e ela vê o que ninguém vê. Eu sei em quem tenho crido. É o que declara a fé daquele que se coloca sobre o muro, porque a fé é um fundamento firme, é inabalável, daquilo que não se vê, mas que o coração espera. Pela fé nós sabemos, pela fé nós entendemos que aquilo que se pode ver, aquilo que se pode tocar, aquilo que tem peso, largura, altura, aquilo que tem profundidade, aquilo que nos cerca, o lugar aonde pisamos aquilo que sustentamos e aquilo que nos sustenta. Todas estas coisas visíveis, elas foram feitas a partir daquilo que não se pode ver. E aquilo que não se pode ver, aquilo que originou, aquilo que criou todas as coisas, não se abala com as coisas que são abaláveis. Porque aquilo que criou, aquilo que fundamentou, aquilo é inabalável. Me colocarei sobre o muro, e algo que ele espera. Há uma esperança naquele que se coloca sobre o muro. Em um tempo de guerra, em um tempo de devastação, em um tempo em que a visão é contrária, em um tempo de tristeza, eu me colocarei sobre o muro para ver. O salmista diz: eu esperei. Neste desejo de ver, eu esperei com paciência. Uma paciência implica em suportar. Paciência explica em permanecer firme, quando o desejo é de desistir, quando o desejo é de se recolher, quando o desejo é de recuar e até de fugir. A esperança diz: permanece no lugar. A esperança diz: fica quieto, mantenha a tua posição, mantenha a linha de espera, a linha de expectativa. Não saia de cima do muro, não permita que a visão além do muro, daquilo que é visível, te faça desistir da visão do invisível. Não permita que a árvore que é cortada agora te impeça de ver os frutos que dela ainda virão um dia. Jó, ele fala da árvore cortada no capítulo 14, quando ele diz: há esperança para a árvore cortada. Há uma árvore frutífera a ser cortada, é algo que angustia. Quem já viu a árvore no seu esplendor, quem viu a árvore dando frutos, deixa eu melhorar, quem comeu do fruto da árvore enquanto ela crescia, quem comeu do fruto da árvore estações após estações, ano após ano, em seu tempo de frutificação, em seu tempo de vitalidade, em seu tempo de vigor, quem provou da doçura do fruto, quem se alimentou dele, vê-la cortada, vê-la ser derribada, traz tristeza à alma, traz tristeza ao coração. É verdade o que alguém diz, que um dos propósitos de todo homem devia ser na vida aqui, não deixar jamais de plantar uma árvore. Alguém diz ter pelo menos um filho. Alguém diz deixar pelo menos o escrever de um livro. Oh, glória a Deus.
São propósitos terrenais. E são bons propósitos. Mas ver a árvore que se plantou ser cortada traz tristeza à alma, traz tristeza ao coração. Ver apenas o toco que ficou, o tronco que ficou esquecido, o tronco que ficou limitado. Mas Abacuque, ao ter esta visão que traz tristeza, esta visão que traz angústia de coisas que foram interrompidas, de coisas que foram perdidas, do esplendor que foi perdido, os galhos que se cortaram, os frutos que se perderam, o tempo que se passou. Ele diz: a esperança para a árvore cortada. E ele declara ainda que tenha secado na terra a sua raiz, ainda que a terra tenha mudado, tenha perdido o seu viço, ainda que a terra tenha perdido a sua fertilização, a sua fertilidade, ainda que a terra tenha se tornado seca, ainda que a terra tenha perdido o seu humus, tenha se tornado dura, o clima passou, o clima mudou, as coisas mudaram, a raiz secou. Ele olha para o tronco e diz: a esperança, a esperança, a esperança, a esperança para você, a esperança para a tua alma, a esperança para a tua vida, a esperança para a tua casa, a esperança para a tua família, a esperança para o teu sonho, a esperança, a esperança, a esperança para você. Ainda há uma esperança. Não desista, permanece no lugar, peregrina aqui, diz o Senhor. Quando Isaque recebeu de Abraão, seu pai, sementes, Isaque vai viver a sua vida, vai caminhar nos passos do seu pai. Isaque deixa Berseba, ele agora é homem casado. Isaque deixa o acampamento de Abraão para ir ao seu próprio acampamento. Isaque precisa ser senhor da sua casa, começar a sua vida. E este Isaque, que recebe do seu pai a bênção, este Isaque recebe do seu pai sementes, o melhor do que Abraão produziu, o melhor do que Abraão plantou, o melhor do que Abraão colheu. Eita, ramada camarés, ele entrega a Isaque, são sementes, meu filho. E semente encerra a promessa da possibilidade. Oh, aleluia. A palavra diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível se você crê. O impossível você vai viver, porque tudo é possível ao que crê. É a fé crê no invisível, a fé crê no indizível, a fé crê no impossível, a fé crê apesar do ver, a fé permanece crendo, ainda que os olhos permaneçam vendo uma visão contrária e adversa. Isaque pega as sementes, ele afasta-se de Berseba, e ele chega ao território de Gerar, fronteira com o território do Neguebe, região do Sinai logo adiante, área árida, lugar por onde passam as caravanas que vêm da Síria, lugar por onde transitam as caravanas que vêm do Líbano, lugar por onde transitam as caravanas que vêm da Mesopotâmia, lugar de trânsito, lugar favorável ao comércio também,
lugar aonde as novidades chegam, por onde as novidades passam, lugar que vai ligando o crescente fértil lá do Egito, que vai ligando o delta do Nilo, o lugar das plantações, o lugar do território irrigável pelo fluxo contínuo do Nilo, lugar onde se planta cevada, lugar onde se plantam as vinhas, lugar onde se planta o trigo, lugar onde se colhe, porque não falta água, lugar de culturas, lugar de produção, lugar que conecta civilizações, polos de desenvolvimento. E Gerar está ali como lugar de passagem. Isaac chega àquele lugar, mas quando ele examina o lugar, é o território da bênção. Ao examinar o lugar, é o território onde Abraão, seu pai, passou, onde Abraão, seu pai, cavou poços, onde Abraão, seu pai, viveu promessa, onde Abraão, seu pai, andou crendo no invisível, andou crendo no impossível. Lugar onde o seu pai recebeu cuidado, lugar onde o seu pai recebeu provisão. Mas ele chega naquele território e a visão é desanimadora, a visão é desalentadora, a visão é de terra arrasada, a visão é de terra seca, a visão é de uma terra em crise, a visão é de uma terra dura, o sol crestante sobre a terra, onde ninguém planta, onde ninguém cultiva, onde os rebanhos são minguados, onde a economia é estreita, é pequena, é falida, onde há pobreza, onde há desemprego, aonde não há sonhos, lugar de passagem, e quem passa vai levando quem ainda está, quem ainda ficou. Isaac olha para aquele território e diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Olha que visão. É a visão de Abacuque quando diz: eu me colocarei sobre o muro. Olha que visão, olha que perspectiva. Esse lugar é um lugar sem futuro. Isaac olha e diz: esse lugar é um lugar sem perspectiva. Esse lugar é um lugar onde as paredes não são pintadas, os buracos não são tapados, o muro não é conservado, o muro é cheio de rachaduras. Este lugar é lugar onde nada está indo para frente, mas tudo está indo para trás. Isaac olha o território de Gerar e, vendo esta realidade, ele conjectura no coração dizendo: eu irei ao Egito, eu não permanecerei neste lugar de secura, eu não ficarei neste lugar de aridez, eu não vou lidar com essa terra dura, com esse lugar adverso, mas eu vou descer para o Egito. Ele faz planos. A palavra de Deus declara que o coração do homem traça o caminho, mas o Senhor é quem lhe firma os passos. A palavra de Deus afirma que há caminhos, que há visões, que há perspectivas, que há possibilidades que ao homem parecem, tem a visão natural das melhores coisas da vida, a doçura do mel, o frescor do leite, o refrigério de águas de um rio perene. Há visões, há expectativas que ao homem parecem. A visão é boa, o parecer é bom, mas diz a palavra de Deus, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que vê o passado, o Deus que vê o presente, o Deus que vê o futuro e vê tudo simultaneamente, o Deus que tudo vê, o Deus que te vê, o Deus que te contempla, o Deus que conhece a tua circunstância, o Deus que conhece o teu cenário, o Deus que conhece o teu coração. Diz a palavra que ainda que hajam caminhos que ao homem pareçam as melhores coisas da vida, porém o final deles são caminhos de morte, são becos sem saída. Nosso pastor ensina dizendo que o importante não é o princípio das coisas, mas como elas terminam é importante.
Alguém faz planos, alguém faz projetos, e alguém diz: vai dar tudo certo. Quem pensou a Torre de Babel disse: aqui está um grande projeto. Quem planejou a Torre de Babel, a sua construção, a sua engenharia, a sua sustentação, o seu propósito, disse: aqui está um grande projeto para a humanidade. Mas terminou em fracasso, terminou em confusão. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra de Deus. Quem o conhecerá? O coração do homem oscila. Basta mudar a temperatura e a disposição não é a mesma. Basta mudar as estações, basta mudar a frequência de chuvas, basta mudar o nível das águas, e o coração já não é mais o mesmo. Isaac diz: eu vou para o Egito, diante de uma visão adversa como essa. Eu vou para um lugar melhor. Eu não vou desperdiçar as sementes de meu pai, as sementes que meu pai me deu. Eu não vou investir as sementes, as possibilidades que meu pai me concedeu neste lugar. Mas eu irei para o Egito, porque lá, em se plantando, tudo dá. Mas antes que ele descesse ao Egito, ele ouve uma voz. Antes que ele descesse ao Egito, ele escuta Deus falar com ele. Ele escuta a voz do invisível. Ele tem um encontro com o invisível. O visível não lhe trazia boas perspectivas. Que fica sobre o muro em tempo de terra arrasada não tem boas expectativas. Ele se colocou sobre o muro e disse: para ver. Há uma expectativa. Isaac estava sobre o muro de Gerar e a visão não era agradável. Mas o invisível lhe diz: não desça para o Egito. Permaneça neste lugar. Permanece aonde você está. Não desanime, não desista, não recua. Permaneça aonde você está. Eu te abençoarei. O invisível está falando para o visível, dizendo assim: vou mudar as circunstâncias, vou alterar o cenário. Eu sou aquele que chama a existência. Eu sou aquele que não depende do visível para fazer acontecer. Eu sou aquele que não depende do clima para fazer frutificar. Eu sou aquele que não depende da fertilidade inerente ao solo para fazer frutificar. Eu sou aquele que não depende de rio perene para fazer germinar, para gerar a vida. Permanece neste lugar. Peregrina no território da promessa. Permanece no território da bênção. Permanece no território do invisível. Esperei, diz o salmista, esperei com paciência, esperei. Oh, aleluia. Mas eu não esperei no visível, eu não esperei no que a vista podia dizer, mas eu esperei. A minha expectativa sobre o muro, a expectativa de Abacuque sobre o muro não era sobre o que ele podia ver, era sobre o que ele não podia ver. Mas a fé dizia, mas a fé revelava, mas a fé antecipava: eu ficarei sobre o muro para ver o que Deus, o invisível, o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que gera, aquele que chama a existência, aquele de quem é o querer de Jó e o efetuar, aquele que pode fazer todas as coisas. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. E tudo é possível aquele que crê. Creia no invisível. A esperança
para a árvore cortada, a esperança para gerar, a esperança para o território árido, seco, sem perspectiva, a esperança para você permanece neste território. Isaac deu ouvidos à voz, Isaac creu, a fé de Isaac foi despertada, Isaac obedeceu a poder em obedecer. Isaac escolheu obedecer a voz do invisível, a voz de Deus. Isaac escolheu crer, não no que a vista lhe contava, não no que os ouvidos lhe revelavam, mas ele resolveu acreditar naquilo que a sua fé em ação passou a perceber, a perspectiva do que a fé lhe trouxe à alma, quando ele passou a ouvir a voz de Deus. Isaac creu em fidelidade. Ele foi fiel, fiel à promessa, fiel à direção, fiel à visão, fiel à perspectiva do eterno. Deus não olha de baixo para cima, mas Deus olha de cima para baixo. A perspectiva de baixo para cima não vai muito longe. Basta ter um muro alto na frente e já não vê o que está do outro lado. A perspectiva de Deus vai além dos muros. A perspectiva de Deus vai além do território árido, vai além do microclima local. Ele contempla toda a terra. Ele contempla os oceanos, ele vê os mares, ele vê os rios, ele vê os continentes, ele vê o presente, ele vê o passado, ele vê o futuro, e ele vê, e ele age, e ele faz, e ele é. Eu sei em quem tenho crido, esperei com paciência no Senhor. E sabe o que Isaac faz? Ele semeia onde ninguém semeia. Ele lança semente aonde ninguém quer lançar semente. Ele acredita naquilo que ninguém mais acredita. E alguém olha para Isaac e diz: o filho de Abraão endoidou. O filho de Abraão não sabe o que está fazendo. Ele está pegando a semente tão preciosa, ele está pegando as possibilidades tão valiosas que tem em suas mãos, e ele está desperdiçando em um território que nada tem para oferecer, em um lugar onde nada dá certo, onde nada prospera, onde tudo dá errado, onde só tem o desemprego, onde nada tem melhorado, onde tudo vem piorando e tem piorado. Mas Isaac não anda por vista, Isaac anda por fé. Isaac não crê naquilo que ele pode fazer, naquilo que a economia pode fazer, naquilo que o governo de Gerar pode fazer. Isaac crê, Isaac tem uma expectativa naquilo que o Deus invisível pode fazer, na promessa que Deus tem lhe feito, na bênção que está sobre a sua vida. Provérbios 10:22 diz: é a bênção do Senhor que faz dar certo. Bênção é decreto para fazer acontecer. Bênção é decreto para prosperar. Bênção é decreto para avançar, para plantar, para colher, para fazer, para edificar, para realizar. É a bênção, mas é a bênção do Senhor que faz dar certo, diz Provérbios, e não acrescenta dores. De modo que Isaac diz: eu vou semear porque vou colher, eu vou semear na expectativa do invisível acontecer. E ele abre sulcos na terra e lança a semente. Ele podia ter comido a semente, ele podia ter dito: já que eu não vou descer para o Egito, já que Deus está dizendo que eu não devo descer ao Egito e eu vou ficar em Gerar, eu também não vou investir nessa terra, porque essa terra, eu sei que é uma terra difícil, eu já sei, eu vou comer a semente e vou esperar o tempo passar, as coisas melhorarem,
aí eu farei alguma coisa. A palavra de Deus diz que quem fica olhando para o tempo jamais irá semear. Mas Isaac não está olhando para o tempo, Isaac não está olhando para o que ele sente, Isaac não está olhando para o que ele vê, Isaac não está olhando para o que ele raciocina, Isaac está olhando para aquilo que ele não pode ver. Ele está contemplando pela fé o invisível na sua vida, o invisível acontecer, o invisível agir. Ele lança a semente, ele investe a semente. A palavra de Deus diz: lança a semente, lança a semente. Semente não é para ficar estocada, semente não é para ficar guardada, semente é para ser semeada. Semeia a semente, diz o Senhor, lança a semente, investe a semente. É a tua possibilidade, é a tua prosperidade, é o mudar de Deus da tua vida. Lança a semente, ele investe a semente, conta as perspectivas que lhe cercam, e diz a palavra que semente semeada, semente investida na direção, semente investida na fé, semente investida não baseado na vista, semente investida não no que o visível pode fazer, mas semente investida no que o invisível faz acontecer. Pela fé nós cremos que aquilo que se pode ver foi feito, foi gerado, foi produzido por aquilo que não se pode ver. Aleluia! Ele lança a semente e diz a palavra: naquele ano há um tempo de espera. Ele lança a semente, a palavra de Deus diz: e naquele ano os meses passaram. Isaac foi à sementeira e aguardava. Isaac foi à sementeira como aquele que se coloca sobre o muro. Eu vou me colocar sobre o muro para ver, não para ver a terra arrasada. Eu vou me colocar sobre o muro, não para ver a terra destruída. Eu vou me colocar sobre o muro, não para ver as caravanas que apenas passam por Gerar, sem em Gerar se deterem, porque Gerar nada tem para oferecer. Eu vou me colocar sobre o muro, não para ver aqueles que partem para o Egito. Eu vou me colocar sobre o muro para ver como Abacuque, o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer. Começa a olhar com os olhos da fé e a contemplar pela fé o que Deus está a fazer. Enquanto você está crendo, Deus está fazendo. Enquanto você está crendo, Deus está trabalhando. Enquanto você está crendo, o Espírito de Deus está se movendo na tua vida. Eu me colocarei sobre o muro para ver. A fé é a certeza, a fé é o fundamento, a fé é a convicção das coisas que se esperam, é a certeza daquilo que os olhos não podem ver. E diz a palavra que quando chegou o tempo da colheita, o tempo de colher, quem passava por Gerar começou a ter uma perspectiva diferente. Tudo seco, mas no campo de Isaac estava reverdecendo. Quem passava por Gerar começou a ter uma visão impactante. Está tudo seco, mas no campo do Isaac, do filho do Abraão, do filho do pai da fé, daquele que crê no invisível, aquele que adora o invisível, aquele que escuta a voz do invisível, aquele que obedece o invisível, aquele que é fiel ao invisível. No campo de Isaac está a reverdecer, a erva está a crescer, o campo está ficando diferente. Tem uma fonte, há um rio que alegra a morada de Deus, o trono do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, ela não será abalada. A presença, a bênção, o rio da bênção de Deus está correndo embaixo do campo daquele que crê na semente, daquele que crê. É Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que é Ele que pode, é Ele que muda a circunstância. É Ele que faz a semente florescer, germinar, frutificar, diz o Senhor.
frutificai, ser livre da esterilidade nesta hora. Recebe de Deus a bênção da frutificação. Seja aberta a frutificação na tua vida, na tua alma, no teu corpo, no teu ser. Receba a frutificação do Senhor. Frutificai, multiplicai. Quem frutifica, multiplica, recebe multiplicação na tua fertilização. O que Isaac plantou começou a multiplicar, porque de cada planta que nascia vinha a produção do fruto, e o fruto multiplicava a semente investida. 100 para 1, 100 para 1, 10.000%. É a bênção, é a bênção que faz dar certo, é a bênção que muda o território, é a bênção que muda a cidade, é a bênção que muda o governo, é a bênção que muda o estado, é a bênção que muda o país, é a bênção que muda a nação, é a bênção que muda a tua casa, é a bênção que muda a tua história, é a bênção que muda o teu trabalho, é a bênção que muda o teu casamento, é a bênção que muda os teus filhos, é a bênção, é a bênção. Receba esta bênção, a bênção do Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Recebe a expectativa, a perspectiva da fé que crê no invisível. O invisível vai acontecer. Ele colhe 100 para 1, diz a palavra. 100 para 1. E a palavra declara assim: e o homem, e Isaac, ia enriquecendo, aonde ninguém trabalhava. Agora tem vaga de emprego no campo de Isaac, daquele que crê no impossível, daquele que crê no invisível, daquele que obedece à direção do invisível, aquele que crê na promessa. O campo de Isaac tem vaga de emprego aberta para colher, para colher, para colher, para colher. Eu preciso de gente para colher, dizia Isaac. Eu tenho emprego para quem quiser colher, diz o Senhor. Colher no território da promessa, colher no território da obediência, colher no território da fé, colher no território do invisível. Tem vaga para você, tem vaga para o teu filho, tem vaga para o teu marido, tem vaga para a tua casa. A porta está aberta. É para quem crê, é para quem crê. Eu me colocarei sobre o muro para ver. Não vê a destruição, não vê a desolação, não vê a devassidão, a devastação, para ver o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. A mudança que vem de Deus é o agir de Deus, é o mover de Deus. Quando você ouve a sua palavra, quando você obedece, há esperança para você, a esperança para a árvore cortada, que na terra a raiz secou, porque diz Jó: ao cheiro das águas, Elehandash, ao cheiro das águas, recebe a presença das águas de refrigério, recebe na tua alma as fontes de refrigério, as águas que saciam a sede, as águas que mudam por dentro. As águas da promessa não fluíam por fora no território visível, fluíam por dentro no território invisível, e regava por baixo, e regava por baixo. A fonte está abrindo nesta manhã, na tua alma. Deixa romper no coração, deixa essa água fluir. Por onde essas águas fluem, a vida. Por onde essas águas fluem, tem frutificação. Por onde essas águas fluem, a esterilidade desaparece. Por onde essas águas fluem, a vida para você, a esperança para você. Tem um novo tempo para você viver, diz o Senhor.
Recebe esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ele muda as circunstâncias, Ele muda o ambiente, Ele muda o coração, Ele muda a perspectiva. Não é o que você pode fazer, é o que Deus vai fazer. Se você crer, se você confiar, se você obedecer e se você semear no território da bênção, no território da obediência, no território da promessa. É se você não desistir, é se você não recuar, é se você permanecer. Eu ficarei sobre o muro, diz Abacuque, e não vou sair, porque eu irei ver o que Deus vai fazer. No capítulo 3 do livro de Abacuque, ele vai declarar ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, e nos currais não hajam vacas. Todavia, todavia, é o invisível. Eu me alegrarei no invisível. Eu me alegrarei no que ninguém mais vê. Eu me alegrarei no que ninguém mais crê. Eu me alegrarei do Senhor. Eu me alegrarei no eterno, aquele que é de eternidade a eternidade, ontem, hoje e eternamente. Eu me alegrarei no eu sou quem sou, eu serei quem serei, eu estarei porque estarei, diz o Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é a minha força, o eterno é o meu vigor, o eterno é a minha salvação, o eterno é a minha esperança. Ele me faz, é Ele quem faz. Ele me fará, Ele fará na tua alma, Ele vai fazer na tua vida, Ele faz na sua história. Ele me fará andar, superar as alturas. Recebe esta palavra, acolhe na alma, acolhe no coração. É pão quente de Deus para alimentar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Receba nesta manhã visão de Deus. Recebe nesta manhã a visão da fé. Decida crer, decida obedecer, decida ser fiel, decida semear. Assim diz o Senhor: irás colher, irás colher, irás colher, irás frutificar, irás multiplicar, irás transbordar. O meu cálice transborda, diz o salmista. Na mesa da festa, o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A presença, é a presença do Senhor que muda o ambiente interior e exterior, por dentro e por fora. E a bênção diz: sujeitai, dominai. No céu vê resposta de Deus. Na terra, obediência, fidelidade, visão de Deus. Semeadura, e no mar, porque não há limite, diz o Senhor. Bendito sereis ao entrar e bendito ao sair. Bendito no campo e na cidade, bendito o teu fruto e a tua amassadeira, se ouvires a voz. Está ouvidos? Se ouvires a voz, se obedeceres, se andares pela fé, se viveres pela fé, na obediência, a direção, a voz, a palavra do Deus que ninguém pode ver. Bendito seja o seu nome. Ele está aqui, Ele está aí, Ele fala comigo, Ele fala contigo nesta manhã. Louvado seja o seu nome. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero orar com você agora. Oh, aleluia. Eu quero orar com você.
Para o que você está fazendo, se você pode. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Para um pouquinho no visível. Oh, glória. E vem comigo, Hatimi Rambater Estaia, ao encontro do invisível. Oh, glória a Jesus. Feche os teus olhos, se você pode. Ela é Atai. Para você não ver o que você pode ver e começar a ver pela fé. Mahati Kalaya Tomahai. Coloca diante do Senhor, lança sobre Ele, foi a palavra que eu te falei no início. Lança sobre Ele a tua expectativa. Lança sobre Ele a tua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Lança sobre Ele, o que te esmaga, o que te paralisa, o que te angustia, a visão que traz tristeza. Lança sobre o Senhor nesta manhã. Alguém pode não crer, mas tudo é possível aquele que crê. E se você crer, tu verás, tu viverás, tu contemplarás o que? A glória de Deus na tua vida. Oh, bendito é o nome do Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. E se nessa manhã tem alguém que estava passando, indo para o Egito. Tem alguém que já até chegou no Egito, desceu, saiu do território santo e foi para o território do Egito, da idolatria. Deixou o lugar da santidade e foi para o lugar da contaminação. Oh, glória a Deus. Dá ouvidos à voz de Deus, como Abraão deu. Um dia Abraão desceu para o Egito também. Oh, glória. E Deus o resgatou de lá. E Deus o tirou de lá. Deus não quer você no Egito. Ei, Ramastia. O Senhor te quer na presença dEle. É no território do prover dEle. É no território do cuidar dEle. É no território do fazer dEle. É no território da sua palavra, da obediência. Vem, sai do Egito agora. Faz o caminho de volta. Oh, Eliane Buriti já disse: eu creio, Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Vem, oh glória, vem para Jesus. Faz o caminho de volta agora e diga: eu quero Jesus. Fala, entrega a tua vida a Ele agora. Diga: eu quero Jesus, eu não quero o Egito. Eu quero é Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha família. Eu quero Jesus na minha alma. Eu quero é o território de Deus. Vem para o território certo, vem. Você saiu do território, mas é tempo de voltar. Faz o caminho de volta. Vem, pródigo, vem, pródiga. Eu sou egípcio, eu nunca conheci o Deus que opera no território da promessa. Vem, egípcio, porque a promessa também é para você. Tem bênção também para você. Sai do Egito e vem para o território da promessa. Vem para este encontro com Deus, porque escrito está: se com a tua boca confessares Jesus Cristo é o meu Senhor, verdadeiramente serás salvo. Verdadeiramente serás salvo. Escuta, ele diz assim: olha, ele não tem misoginia não, ele não tem misandria não. Oh, ele fala assim: olha, aquele e aquela que vê a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Venha a presença, venha o Senhor, dá ouvidos à sua voz. Tem uma voz que diz: vai não. Tem uma voz que diz: vai não, fica aí no Egito. Mas escuta a voz do Senhor dizendo: vem, filho, vem. Ele te amou, Ele te ama, Ele pagou o preço pelo teu resgate, Ele deu a vida por você, Ele verteu sangue por você, para te tirar do território da maldição e te trazer para o território da sua bênção, para o seu abraço, para o seu regaço, para comer na sua mesa, para viver a sua bênção, conviver com as suas promessas. Vem para a presença do Senhor agora. Escreve: eu quero Jesus. Vem, dá este passo. Oh, glória a Deus, eu estou esperando por você, eu e o Espírito Santo. Vem agora, bendito é o nome do Senhor. Vem de novo, volta. Vem, terreia. Eu estou presa por grilhões. Estou todo preso. Em nome de Jesus, todas as prisões que prendem, em nome do Senhor, sejam quebradas agora. Hatimi Kanderesh.
sejam arrebentados agora, as cadeias sejam arrebentadas agora, as prisões sejam quebrados os grilhões. Receba a liberdade, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ser livre, seja livre e vem agora, escreve: eu quero Jesus. Confessa Jesus Cristo como teu Senhor, Jesus Cristo como teu Salvador, e salvação de Deus, oh aleluia, vai alcançar você. E salvação de Deus tem para você, tem novidade de Deus, tem vida abundante. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vem a presença, vem crendo, vem com os olhos da fé, vem a presença do Senhor nesta hora. Louvado seja o nome de Jesus. Para um pouquinho agora, oh glória, e vamos falar com o invisível. Ele é o invisível, mas te vê. Ele é o invisível que te escuta. Ele é o invisível que te conhece. Ele é o invisível que te ama, que sonda o teu coração, que sonda a tua alma, que escrutina o teu pensamento. Sente a presença do invisível nesta hora. Oh, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, Papai querido e santo. Oh, glória a Deus. Espírito de Deus, nós estamos, Senhor, na tua presença agora. Nós estamos, Senhor, diante da tua face. Louvado seja o teu nome. Louvado seja Deus. Nós estamos diante de ti, Senhor. Nós fechamos os olhos carnais, Senhor, porque não precisamos te ver, não, Senhor. Não são imagens, oh, não são imagens que revelam quem o Senhor é. Oh, não é a cor, não é o brilho de ria. Rastaia, Rebequia, Raia, não é a suntuosidade do nicho que revela quem tu és. Oh, Bahamatimi Kamadabastaia, Oreia Hametiresteia, não é a imaginação do artista, ai, que revela quem o Senhor é. Birrea, Darastia, bem disseste, não farás imagem de escultura, porque imagem nenhuma pode revelar a tua grandeza, a tua majestade. Imagem nenhuma pode revelar o que os olhos não podem ver, mas que o coração sente. Oh, Ramasteia, que a alma nela e o Espírito deseja. Oh, ser adorado, Pai querido, ser adorado nesta hora, em todas as vidas e por todos aqueles, Senhor, que neste instante, neste tempo presente e no tempo adiante, Pai, estarão te louvando, estarão te adorando, estarão te engrandecendo. Recebe tributo de louvor e de adoração. Tu não depende do tempo, tu és maior que o tempo, tu és do tempo e fora do tempo. Todo poderoso tu és, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor do invisível, Deus vivo, Deus que chama a existência, Deus que não depende do existente para fazer existir, do visível para fazer ver, não. Todo poder, toda glória pertence somente a ti. Ser exaltado, Pai, ser glorificado o teu nome. Oh, tu és santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da tua glória. És tu que sustentas a terra, que passeia, que flutua, que tomba sobre o nada, à esquerda e à direita, e circula. És tu que fazes o caminho para que nela ela ande e ela te obedece. Oh, Rabasteria, Esterhaleamenea, inverno, verão, outono, primavera, te obedecem. Oh, Ateia, as estrelas escutam o teu chamar e te obedecem. Louvado seja o teu nome. Os céus e os céus dos céus declaram a
tua glória, a tua grandeza e a tua majestade, e a minha alma se enche de alegria. Por quem é o homem? Quem é o homem para que dele tu te lembres? Mas pela tua graça, de honra e de glória, que coisa tremenda, de honra e de glória, tu o cobristes, tu o coroaste, papai querido, Senhor, que nos adota em Cristo Jesus o Senhor, Pai, que nos fizeste criatura, mas com propósito, Senhor, que em Cristo Jesus fôssemos feitos, fôssemos gerados, regenerados, filhos de Deus. A tua palavra diz herdeiros do céu, a tua palavra diz co-herdeiros com Jesus Cristo, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã de encontro, nesta manhã de revelação, nesta manhã na tua presença, nesta manhã diante da tua face, eu te peço, ó Rei da glória, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, te revela no profundo, te revela no oculto, no escondido, faz ouvir a tua voz, brada no invisível da alma, brada no invisível do coração, faz que ouvidos te escutem e escutem a tua voz nesta manhã, Senhor Todo-Poderoso. É teu querer e é teu efetuar. Alguém olha e a visão é devastadora. Alguém olha e vê terra arrasada. Alguém olha e vê casa destruída, casamento derribado. Alguém olha e vê vida fracassada. Alguém olha e vê alguém preso, alguém aguilhoado, Senhor, alguém escravizado. Mas Senhor Todo-Poderoso, eu não olho pela vista humana, eu não olho pelos olhos carnais, mas eu olho pelos olhos espirituais, eu olho pelos olhos do Espírito, com as lentes da fé. Eu me fico capaz, eu me firmo em cima do muro. Eita, eu fico em cima do muro. Oh eterno, bendito de Israel, eu fico, Pai querido, firmado naquele lugar onde cresce o isopo, aonde a delicadeza, Senhor, germina na aridez, aonde o delicado nasce daquilo que é rugoso, daquilo que é duro, daquilo que é frio. Engrandecido seja o teu nome, adorado seja o teu nome, Senhor. És tu que muda o lugar, é o Senhor que muda o território, é o Senhor que muda as circunstâncias. Passeia nessa manhã, passeia sobre muralha.